Ontem o Felipe Neto publicou em seu Twitter um texto no qual ele diz que os deputados do Centrão são vagabundos mercenários. Escreveu isso, né? Diz que os deputados do Centrão são vagabundos mercenários. Inclusive não se deveria mais, disse ele, utilizar a palavra Centrão para se referir aos deputados, aos parlamentares, mas sim mercenários, enfim, não importa. Felipe Neto é um influenciador. Quando ele escreve algo assim, ele presta um imenso desserviço à política. Eu vou explicar por que ele presta esse desserviço. Antes, inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. O que acontece? Temos a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados eleitos por meio de nossas regras eleitorais. Regra eleitoral, nós temos um sistema eleitoral proporcional, cujo voto é na pessoa. Então, todos os deputados que lá estão representam eleitores no Brasil. Tem lá tantos votos válidos. Então, eles estão lá graças a um diploma, né, graças a terem sido eleitos, conseguido os votos, e aí eles recebem um diploma, é algo jurídico, que dizem por que vocês receberam os votos dentro desse sistema, vocês representam o povo. A Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representa os estados. E isso não é algo teórico, não, é algo verdadeiro. Então, quando você tem deputados, cada um de nós, você tem seu deputado, né? Eu tenho minhas preferências, cada um tem suas preferências. O fato é que a Câmara representa todo o Brasil. Ela representa todas as visões de mundo, ela representa todas as ideologias. Então, nós encontramos ali deputados de extrema esquerda, deputados de esquerda, deputados de extrema direita, deputados de direita e os chamados deputados do Centrão. Num sistema multipartidário, o que acontece em geral é o que tem acontecido no Brasil, acontece na Alemanha, por exemplo, vou pegar o caso da Alemanha, acontece na França. Você tem partidos da esquerda ou da direita que dão o rumo do governo em sistema multipartidário, não em sistema bipartidário. Quais são os dois clássicos sistemas bipartidários? O sistema do Reino Unido, que o partido governa sozinho, não tem alianças, e o sistema dos Estados Unidos, que o partido é presidencialismo, você pode ter maioria ou minoria na Câmara e no Senado. Então, nos sistemas bipartidários, não é necessário a aliança para se obter uma maioria de governo. Porém, nos sistemas multipartidários, a aliança se faz necessária. E o que acontece quando é isso? Ganhou o executivo, ganhou a maioria o partido de esquerda. Aí ele faz aliança com os partidos que estão no centro. Aí mudou a eleição, etc. Ganhou a direita, faz aliança com os partidos que estão no centro. É assim em todo lugar do mundo. Na Alemanha, por exemplo, tem um pequeno partido, se eu não me engano, na última eleição não conseguiu representação na Câmara dos Deputados da Alemanha porque não atingiu a cláusula de barreira. Mas se você for ver o histórico desse partido, anos 70, anos 80, anos 90, início dos anos 2000, ele é o Free Democratic Party, né, Partisch, né, o Partido Livre Democrático, né, que é um partido de centro na Alemanha. À esquerda está o SPD alemão, Partido Social Democrata, e à direita a Democracia Cristã, representadas pelos partidos gêmeos CDU e CSU. No caso de alternância de poder, ou um ou outro conseguindo maioria, nesses períodos que eu mencionei, esse partido, o Partido Livre Democrata, do centro da Alemanha, fazia aliança ou com um ou com o outro. Você pode ver, ele vai estar em todos os governos. Exatamente igual o Centrão no Brasil. A mesma coisa, só que é na Alemanha. Então, como nós temos esse complexo de vira-latas, não, na Alemanha é todo mundo correto, honesto, mas no Brasil não, o Centrão são vagabundos mercenários. Eu vou falar já disso, dos vagabundos mercenários. Pois bem, então todo partido de centro, na França, quando não era possível formar a maioria, agora o Macron tem a maioria, o partido teve uma votação avassaladora, sempre existiam ali pequenos partidos de centro que faziam a maioria e formavam a maioria, davam a maioria para o governo. Então não tem nada de anormal que o partido de centro, os partidos de centro, estejam sempre no governo. É exatamente a lógica da política. Bom, pois bem, vamos agora ao passo seguinte. No Brasil, isso é o que o Brasil tem de igual com todos os países. Aí as pessoas dizem, mas no Brasil é diferente, porque no Brasil tem uma barganha ilegítima de troca de cargos, dinheiro, roubalheira. Então, é a visão que se tem do Brasil, os brasileiros sobre o Brasil, né?
Bom, o que acontece? Nós temos cargos comissionados, nós temos recursos orçamentários que são distribuídos em função da maioria parlamentar, da eleição. Então tudo isso faz parte do jogo, isso é legal. Imagine se você como deputado, você foi eleito por tantos votos num determinado município. Você tem que atender a sua base eleitoral. E qual é a maneira de atender a sua base eleitoral? Levando recursos para ela. E onde estão esses recursos? No orçamento da União, na Câmara dos Deputados, que vota o orçamento, e esse orçamento é executado pelo Poder Executivo. Então a sua obrigação como representante daqueles que lhe elegeram, né, é sua obrigação levar recursos para ele. Você foi eleito para isso. Você representa as pessoas. Então o que esses deputados fazem? Eles buscam recursos para seus parlamentares. Perdão, para os seus representados. E aí vem uma outra coisa. O brasileiro, o pessoal diz, o Centrão é fisiológico, é pragmático. O brasileiro é pragmático. Existe uma parcela imensa da população brasileira que não quer saber se o político é de direita ou de esquerda. Ele quer um político que resolva o problema dele concreto ali. Então, nesse aspecto, o Centrão representa, sim, esse eleitor. O eleitor que quer o quê? Olha, eu estou com um problema na minha rua, eu quero uma obra aqui, tem que trazer dinheiro para o prefeito para asfaltar a minha rua. Os deputados do Centrão fazem isso. Ah, não, eu tenho... Então, isso é fisiológico? Não sei, você pode dar o nome que você quiser. Né? Isso é vagabundo mercenário? Olha, eu não considero. Ah, não, eles roubam. Olha, não é meu papel dizer qual deputado roubou, qual deixou de roubar. Não é papel do Felipe Neto dizer qual deputado roubou, qual deputado deixou de roubar. Isso é papel das procuradorias investigarem, da justiça investigar. Qualquer coisa fora disso é simplesmente você fazer injúrias, calúnias sobre quem você não sabe. Basicamente isto, tá? O que eu estou falando é real, é real. O que os deputados do Centrão fazem é política. Eles representam uma parcela do eleitorado brasileiro, uma parcela que se sente representada por eles. Eles vão a Brasília, eles buscam obter recursos. Para obter recursos, eles têm que ocupar cargos, eles têm que se comportar de uma determinada maneira do parlamento. E em troca desse comportamento, eles conseguem os cargos, os recursos e levam para seus eleitores. Eles buscam a reeleição. É assim que funciona o sistema. Caso haja uma denúncia concreta, ela deve ser feita para as procuradorias, a Procuradoria Geral, enfim, para quem de direito processa os deputados, as investigações são feitas, a Justiça vai lá, se for o caso, instaura o inquérito, processa, tem direito de defesa e eles são condenados ou não. Né? Agora, você pegar e dizer que um deputado é um mercenário vagabundo, isso é a mais pura antipolítica. Isso é um desserviço à política no Brasil. Um completo desserviço à política no Brasil. Repito, se você tem uma denúncia concreta sobre esse mercenarismo, essa vagabundagem, faça essa denúncia, represente, peça para alguém escrever algo e represente essa denúncia a uma procuradoria. Caso contrário, eles estão representando sim seus eleitores dentro do sistema partidário brasileiro. Poderia apresentar como os alemães, olha, não idealize muito a Alemanha, lá eles também têm que levar recursos, lá tem um deputado distrital, eles estão lá representando o seu distrito e ficam mordendo o orçamento da União para levar recursos para os seus municípios. Vá lá estudar a Alemanha, tem coisa em inglês escrito sobre a Alemanha, não precisa saber alemão não. Tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção, esse desserviço que figuras influentes prestam quando se envolvem na política sem saber absolutamente nada do que é a política, sem saber como funciona o nosso sistema político. Isso joga contra a política. Isso é uma criminalização de uma atividade legal e de uma atividade não só legal, mas uma atividade louvável. Os deputados do Centrão, tais como os deputados da esquerda e da direita, representam seus eleitores, representam fatias da sociedade brasileira. Tem a fatia da esquerda, que pode ser atendida por determinada ideologia, a fatia da direita também. A fatia do centro é uma fatia... Entre numa Câmara de Vereadores e veja as filas lá nas câmaras de vereadores. As pessoas estão lá para quê? Para o vereador resolver um problema dela, para conseguir um emprego, tentar um emprego, pedir uma carta de indicação para o vereador. O vereador é uma espécie de despachante, né? E esse vereador é quê? É o Centrão.
né? O Centrão está presente no Brasil. O Brasil tem uma parcela grande da população, do eleitor brasileiro, que tem a cabeça de Centrão. E eles elegeram seus representantes. E é legítimo, honesto e correto o que os seus representantes fazem. Se não for, vamos aguardar a justiça. Até porque, e aí vale até uma vírgula importante, não é um detalhe, muitas vezes nós já vimos aí políticos processados, políticos condenados e políticos presos com denúncias falsas, erradas, inquisitoriais, denúncias sobre as quais o juiz decidiu monocraticamente e destruiu a carreira de alguém. Inclusive tem isso, nem todas as denúncias são denúncias que são procedentes, muitas são perseguições baseadas em fatos absolutamente frágeis, né? Nem fatos, em falas frágeis. Tá? Então eu acho que tem que haver muito cuidado quando as pessoas lidam com o Centrão. As pessoas não estão lidando de maneira sóbria, correta e, acima de tudo, não estão considerando que o Centrão, sim, representa a população e o Centrão, sim, faz política. Não se trata, de modo algum, de vagabundos mercenários. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.